Boa tarde, pessoal. Obrigado de novo por estar aqui no nosso palco. Hoje a gente está começando o dia aqui na primeira palestra, conversando com o time da Electrolux, Leonardo e o Tárcio. A gente vai falar bastante sobre como foi a utilização do VTEX I/O nos projetos da Electrolux. Então, fica à vontade para vocês se apresentarem e a gente começa. Então, boa tarde para todo mundo, né? Então, eu sou o Tárcio, eu estou hoje como Product Manager ali na Squad, que é responsável pela migração do VTEX MS, que é o projeto legado que a gente tem ali dos sites Electrolux e das marcas, na América Latina. Então, a gente está fazendo todo esse movimento para o VTEX I/O agora. Boa tarde, pessoal. Eu sou responsável pelo time de inovação na América Latina, né? Então, trabalho dentro do D2C, que é Direct to Consumer. Então, a migração, eu vou até passar um slide, até bom situar um pouquinho sobre a Electrolux, né? Acho que todo mundo conhece a Electrolux pelos produtos que a gente fabrica, pelos produtos que a gente vende, só que na América Latina, a Electrolux tem outras marcas. Estão me vendo melhor já? Boa, bem melhor. Então, a Electrolux na América Latina, ela é composta por diversas outras marcas, né? Então, hoje a gente tem uma participação já de 8 marcas, aqui está faltando uma, que é a Somela, acabou ficando fora quando a gente montou a apresentação, mas a gente tem Electrolux, Fenza, Frigidaire, Continental, Madenza, Gafa e Shop Club. Algumas dessas marcas, inclusive, elas estão em mais de um país, né? Então, por exemplo, a Electrolux, a gente tem presença no Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, que a gente lançou, inclusive, mais recentemente essa operação, né? E aqui o desafio foi justamente quando a gente olha para esse contexto, porque claro que quando a gente pensa na migração de VTEX I/O, a gente pensa na questão da performance do site, ter um site responsivo, ter uma tecnologia que é um pouco mais recente, só que o cenário de construção do D2C, que aconteceu desde 2012 para cá, alguns sites eram sites, inclusive, institucionais, que foram evoluindo para e-commerce. Então, de lá para cá, muito se foi construindo em sites separados. E quando a gente olha do ponto de vista de maturidade da operação, por exemplo, o Brasil ele tem o site mais completo, né? Então, e aí a gente fala muito de cobertura funcional. Então, a migração de VTEX I/O ela vem para resolver basicamente duas dores, né? Uma delas de cobertura funcional. Então, como que a gente faz para aumentar a maturidade em todos os países do ponto de vista de funcionalidades? Então, por exemplo, uma garantia estendida, uma lista de desejos, funcionalidades até simples de e-commerce que a gente não tem, justamente pelo fato de ter 33 sites para dar manutenção, né? Porque hoje ali, aquele número de 18 e-commerce, são 18 sites que a gente tem rodando na América Latina. Só que quando a gente vai para um cenário de aplicações que são legadas com desktop e mobile, você acaba tendo o dobro de aplicações para poder dar manutenção, né? Então, às vezes, até uma funcionalidade simples como uma lista de desejos que eu comentei, você tem que desenvolver 33 vezes, porque o código, como ele foi evoluindo ao longo do tempo, ele não é exatamente o mesmo. Não é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, acho que essa foi uma das principais dores aí que motivou a gente pensar numa estrutura diferente, e VTEX I/O veio com uma proposta, inclusive, do time da própria VTEX, do Professional Services, que ajudou a gente a definir essa arquitetura que a gente vai explorar um pouquinho melhor. E o time da ACT, que acompanha a gente, também ajudou muito a participar nessa discussão. Então, acho que esse é um pouquinho do cenário da Electrolux na América Latina. E como que isso era resolvido antes? Eram equipes distintas? Era tudo espalhado por todos esses países? A gente tem equipes locais que tomam conta do e-commerce, mas aí é muito do ponto de vista funcional, né? Então, ele está monitorando a plataforma, fazendo acompanhamento de pedido, mexendo no que é possível dentro do próprio CMS do site. Mas a gente sabe que até o CMS do site legado ele é um pouco mais limitado, né? Que é um dos ganhos que, inclusive, a gente tem com a I/O. Então, era um cenário bem complexo, né? Então, quando essa mudança começou a acontecer, logo em final do ano passado, onde a gente começou, inclusive, a tombar essa estrutura dos times para squads, a gente começou a pensar na jornada do consumidor, como que a gente fazia essa quebra dessas squads e como que a gente começava a organizar do ponto de vista de cadeia de valor mesmo, o que cada time vai resolver, né? Só que é um cenário realmente bem complexo, né? Então, eu usei aqui como exemplo lista de desejos, mas apesar de ser uma funcionalidade simples, no legado a gente tinha só no Brasil. Assim, a gente levou um certo tempo para desenvolver e a gente não conseguia nem replicar para os outros países, inclusive. Por quê? Porque fica aquela dúvida, né? Eu invisto em funcionalidades no meu carro-chefe, por exemplo, que hoje é a maior operação, ou eu começo a evoluir os outros países. E o que a gente quer, na verdade, são as duas coisas. A gente quer
evoluir a maturidade da nossa operação em todos os países e que a gente tenha uma cobertura, que é o que a gente tem chamado muito de escala e cobertura funcional igual, né? Então, que tem muita oportunidade. Até porque a gente fica muitas vezes, às vezes, no mesmo tema, né? Imaginando que a gente tem um tempo ali para replicar, você pode passar, às vezes, metade do ano no mesmo tema, só replicando, por exemplo, né? Em vez de estar trabalhando em coisas novas. Perfeito, perfeito, bem lembrado. Então, a gente, que era o que eu falo que é a principal dor, né? Muitas vezes a gente pensa só em performance, mas essa questão da cobertura, entender as dores do consumidor e o que a gente vai trazer de valor para ele, mas não somente aqui, né? Na verdade, em todos os territórios que a gente atua, até porque a gente pretende continuar a expansão, então a gente precisa que isso seja muito bem resolvido, né? Então a gente quer trabalhar em mesmo temas, claro, a gente quer evoluir, quer inovar, só que a tecnologia, o site, a plataforma, ela não pode ser uma limitação, na verdade ela tem que ser um habilitador, né? Então eu acho que esse foi um dos cenários. Bom, fala um pouco pra gente como que foi essa parte de desenhar, criar essa arquitetura, como que ficou no final essa arquitetura para permitir que isso se tornasse algo mais fácil, mais rápido de botar em produção. Se você puder mostrar alguma coisa pra gente. Legal, legal. A gente tem um slide que ele mostra um pouco como que a gente fechou a arquitetura. Bom, enquanto o pessoal muda, enquanto o Vitor mudou o slide ali, a gente... Qual que foi a gente, na verdade, discutiu vários cenários, né? Porque hoje a gente segmenta as marcas hoje a gente segmenta basicamente as marcas em Premium, Massive e canal fechado, que é o Shop Club, né? Então, a gente ficou na dúvida se a gente ia ter temas por países, independente da marca. Essa é uma visão de arquitetura e o Tarso ele pode até explicar um pouquinho melhor. Mas, basicamente, assim, a dúvida foi como que a gente ia separar para tentar ter a menor complexidade possível. Então, a gente tem até um slide que mostra o antes do VTEX I/O e depois do VTEX I/O, mas acho que vale a pena deixar para depois dessa explicação que a gente vai dar. Mas, basicamente, imaginando o contexto que a gente tinha 33 aplicações de e-commerce separadas, como que a gente fazia para tentar simplificar ao máximo para que a gente possa, aumentar essa cobertura funcional, ou seja, replicar funcionalidades sem que isso seja uma dor, né? Ou seja, eu desenvolvo uma vez e eu vou replicar essa funcionalidade de forma mais rápida possível em todos os territórios. Então, por exemplo, a Electrolux, que foi o primeiro site que a gente começou a migrar, e aí até um insight interessante que qual que era a decisão? A gente sabe que o nosso goal é chegar na migração de todos os sites. Hoje o nosso site mais completo é a Electrolux Brasil, né, do ponto de vista de funcionalidades. Então, ou seja, a gente tem que preparar toda a estrutura para chegar na migração de Electrolux Brasil. Só que a gente tem outros sites que são de Electrolux que têm um contexto mais simples. Então, a gente decidiu começar a separar. Então, a primeira decisão foi, vamos separar por temas. Então, cada marca, a gente tem um tema específico, que é uma aplicação central ali, que é onde a gente coloca todo esse desenvolvimento em cima dele. E aí, esse desenho aqui que o Tarso vai explicar rapidinho. A gente começou a migração para Electrolux porque era o nosso goal final ali mais complexo, que a gente teria do ponto de vista de funcionalidades, ou seja, como os outros sites são mais simples, a gente conseguiu lançar mais rápido, porque o site não precisaria estar tão completo, a gente conseguiu já começar a ter valor mais rápido, ou seja, já começa a testar e aprender, até porque teve muitos aprendizados de migração no meio do caminho, porque a I/O era novo não só para a Electrolux, até para o time que estava trabalhando com a gente em desenvolvimento também, era uma tecnologia nova. A forma de testar é diferente do que a gente está acostumado a fazer em outros lugares que eu trabalhei. Por exemplo, eu não tenho o controle da minha CDN, eu preciso utilizar a forma nativa da própria VTEX, né? Então, esses insights foram bons porque a gente agregou valor muito rápido. Então, em 3 meses, a gente já tinha o primeiro site rodando. Aí, o mais interessante com essa estrutura de tema, depois que a gente finalizou o desenvolvimento do primeiro site, em apenas um dia, a gente já tinha todos os outros. Então, inclusive o Brasil, onde a gente já configurou, já passou para o time operacional já começar a fazer o cadastro de toda a parte de produto, categoria, a gente já começou a preparar os sites para a gente poder ligar o teste. Então, teve um período de tempo que a gente chegou a ter 4, 5 sites rodando teste AB ao mesmo tempo, e a gente coletando insights, e o lado bom a gente desenvolveu uma melhoria, a gente já conseguia replicar para todos da Electrolux, né? E aí também um outro insight legal a gente lançou a operação no México Frigidaire em junho, que já nasceu em I/O, mas não nessa estrutura. O site de Electrolux Equador, que a gente lançou em janeiro, ele já é mais completo do que o outro, porque tudo que a gente está desenvolvendo pensando em Brasil, eu já aplico para todos os sites.
né? Então, esse foi um insight legal. Se quiser explicar um pouquinho também, Tarso, da estrutura? Eu acho que, talvez só complementando no máximo, assim, é que quando a gente olha para aquelas marcas que a gente viu ali no início, a gente entende que agora cada marca passa a ser um site, de certa forma, né? Porque se antes a gente precisava literalmente desenvolver 1, 2, 3 vezes, ou até para cada site, né? 2 vezes, porque um é desktop e um é mobile, agora a gente tem uma estrutura que é meio que um ecossistema, né? A gente tem componentes ali, a gente tem aplicativos que eles vão ser reaproveitados. Então, no momento que a gente começou, né? Quando a gente olha ali para as editions, por exemplo, ela vai dar essa estrutura que vai permitir que a gente vai quebrar os temas. Então, eu vou ter um tema para Electrolux, ou seja, Argentina, Brasil, Peru, todos vão compartilhar desse tema. O que daí, só de você fazer um deploy para uma, todos já estão atualizados. E, claro, a gente vai falar um pouquinho depois, dá para customizar também. Mas eu acho que no lance, quando a gente olha ali e vê um pouco ali do conceito de edition, é porque a gente acaba expandindo isso também para as outras marcas, né? Porque a gente tem o Fenza, por exemplo, é um site do Chile, que aí vai ser um outro tema, ele tem uma identidade de marca própria, e a gente vai ter também aplicativos, né? Então, quando a gente olha ali para apps, por exemplo, como de avaliações, de garantia estendida, no momento que essa arquitetura possibilita exatamente isso, que não apenas o CSS, por exemplo, a estilização, mas também a funcionalidade possa de alguma forma ser aproveitada, né? Tentar ser o máximo plug and play ali possível. A gente desenvolveu até algumas coisas assim de liga e desliga na página para que a gente consiga aproveitar tanto o lado reaproveitável, né, do código ali das páginas, mas também não se privar da customização, porque cada país às vezes tem uma forma própria ali de operar, tem regulamentos próprios, então é uma das coisas que eu acho que essa arquitetura possibilita, né, a gente ter um pouco dos dois mundos. Esse é um insight legal, porque assim, a gente estandarizou. Então, pense em Electrolux na América Latina, a primeira ideia foi estandariza. Então, ou seja, a gente tinha um site com uma home, menu, página de produto, busca, o look and feel e a navegação era totalmente igual. Agora, na verdade, a gente tem Colômbia já com uma página de produto diferente, a gente já tem 2, 3 versões de templates de página de produto que a gente consegue ativar e desativar pelo próprio CMS dentro de cada um dos sites. E a ideia é que realmente a gente tente caminhar para uma linha de aplicativos que a gente possa ou customizar até nativos, né? Por exemplo, lista de desejos, a gente pode usar o nativo da própria VTEX, a gente precisa customizar, né? Então, aí até eu falo que assim, aí a partir do momento que você faz isso, você tem um site onde você pode definir o tema padrão, que você pode instalar ele em qualquer site, mas é igual um celular. Você tem o celular com seus aplicativos, depois você consegue pegar os aplicativos customizados e colocar em algum site diferente ou outro. Você consegue instalar, desinstalar, se habilita, desabilita. Então, por exemplo, recentemente a gente fez o do ESG também, né? Alguém comentou em alguma apresentação, a gente lançou no Brasil o Take Back, que a gente tem uma destinação sustentável para o seu produto, e a gente já tem uma app dessa. Então, a partir do momento que eu quiser expandir para uma próxima região, a gente pode usar o mesmo app. Por quê? Porque é para Electrolux, eu já tenho isso disponível no tema, da própria página de produto, onde eu comercializo, no checkout, onde o cliente fecha o pedido, e eu já tenho a app com as regras de negócio, né? Então, a gente consegue expandir isso para outras regiões, por exemplo, em algum momento, quando estiver disponível. Então, acho que esse é o legal da forma com que a gente desenhou a estrutura. Muito bom, vocês estão usando o VTEX I/O com profundidade. Vocês têm edition, vocês têm app customizada, vocês estão usando teste AB, estão usando toda a parte de moeda e língua nativa do I/O para separar isso. Sim, sim, a gente tem usado bastante, até o time da consultoria que atende a gente, o pessoal da ACT, eles conhecem bem, são bem heavy users ali, o próprio Hansen que está ali no canto, ele tem ajudado muito a gente, porque a ideia é justamente essa. O que eu já tiver nativo, o que eu puder utilizar, vamos tentar utilizar e aprender o mais rápido possível. A solução de teste AB, eu admito que foi uma grata surpresa, porque realmente é muito mais fácil para a gente testar, porque eu não preciso ficar testando aplicação por aplicação, né? Eventualmente, se eu tivesse que fazer isso de uma outra forma, aqui a gente cria uma workspace, define como que vai ser o teste na própria ferramenta nativa, e a gente não tem a perda de ficar fazendo atualização da página, né? Então, acho que assim, tem sido bem interessante, um aprendizado bem legal. Você que está mais no dia a dia dos testes aí, se quiser complementar com algo. Cara, o teste AB, você comentou, realmente assim, foi essencial para a gente, né? Porque a gente começou, por exemplo, testando o Electrolux em Colômbia, e cada virada, a gente tem que estar muito atento, assim, a gente acredita na plataforma, a gente tem visto os resultados que ela tem entregado, mas a gente entende também que cada país tem, assim, um comportamento de usuário, assim,
tem particularidades. Então, a gente sempre toma esse cuidado de assim, vamos iniciar a operação, a gente não faz de vez a virada. A gente liga o AB, cria o workspace separado ali, acaba sendo bem simples. E a gente vai rodando, entendendo esse comportamento, entendendo o que a gente vai tendo de ganho de performance, ganho de conversão, sabe? Todo o fluxo ali de compra da jornada do usuário ali, edit cart. Então, a gente vai fazendo todo esse monitoramento ali. E é onde a gente vai ver, putz, tá estável, tá interessante, a gente tem agora o case, a gente consegue compartilhar, ó, nessa virada nesse país, isso foi o resultado, sabe? E ali compartilhando com os times locais, né? Como é que tem se desenvolvido, como é que tem, sabe? Para que assim, não fique no ar, né? Não, é legal, mas assim, quanto, né? Quais são as métricas que a gente acompanha? Então, tem sido um processo bem interessante, assim, e de muito aprendizado também, né? Muito bom. A área de negócio é bem amiga de vocês, né? Vocês conseguiram virar o jogo aí, né? Não, e acho que esse outro slide, ele ilustra bem os ganhos que a gente vem. Você quer passar por ele, Tarso? Mas aqui ilustra bem, assim, aquele é o primeiro cenário, até pré e pós-I.O. Acho que esse é o que assim, ilustra melhor o ganho que a gente tem do ponto de vista de escala, né? Porque a gente saiu de um cenário que a gente tinha 33, mais fácil falar 33 aplicações, né? Porque é um site desktop e mobile, então, de qualquer forma, qualquer mexida que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer nos dois sites, né, eventualmente. E app também, vocês estão usando o PWA nativo do I.O. ou vocês têm Sim, app? a gente está usando o PWA nativo do I.O. Nessa conta dos 33 são esses 33 Não, mais os apps? Tem mais os apps, exatamente. Aqui a gente considerou somente site. Então, nesse cenário, a gente está indo para 6 aplicações. E aí tem toda a questão da estratégia também, é claro. A gente começou com o Electrolux, evoluiu o máximo que deu, mas depois a gente já tem o site maduro. Basicamente cria um novo tema. E aí esse novo tema, inclusive a gente tentou simplificar ao máximo. Por exemplo, Continental, Gafa e Madenza são 3 sites que a gente tem o mesmo brand book, é o mesmo look and feel. Né? A gente falou, cara, por que criar 3 temas separados se eu posso unificar e criar um só? Aí, eventualmente, uma melhoria que a gente faça, que seja de front-end ou até uma melhoria, que eu acho que é o que pegaria mais, cria um novo template para alguma página específica dali, eu já replico para os 3 sites. Né? Então, e são 3 sites que estão na mesma categoria. E isso atende para a gente agora. Simplifica o nosso contexto, diminui a complexidade técnica, de novo, pensando sempre em escalar. E aí, daqui para frente, assim, se eventualmente precisar mudar, quero separar totalmente a estratégia de marca dos 2 sites. Dá para fazer também. Então, essa migração já aconteceu. Hoje, até dando um panorama geral, assim, a gente começou essa trajetória em setembro. Aí tem toda a questão de discussão, estrutura, arquitetura, mas em novembro a gente fez a primeira virada do primeiro site. Em janeiro a gente já estava com praticamente todos os sites da Electrolux já rodando na nova estrutura. Hoje a gente já tem Continental, Gafa, Madenza, Fenza aqui também, todos os sites estão em testes. Exatamente nesse momento ali onde a gente fica validando todas as melhorias aí que a gente vem trazendo. Né? Então agora, assim, daqui para frente é finalizar essa migração e o grande target que é começar a fazer esse teste no Brasil. Né? E aí até então, de novo, assim, como o objetivo é Brasil, tudo que a gente faz para ele, obviamente todos herdam. E aí a gente consegue elevar a maturidade de todas as regiões. Né? Então, eu não vou passar um por um aqui, mas eu acho que os principais insights que eu vejo, além das boas práticas aqui de desenvolvimento, claro, agora a gente tem esteira de deploy, a gente tem teste automatizado, a gente, toda a parte de boas práticas de performance, o site é responsivo, que é assim, para o cliente é maravilhoso, o nosso público, a maioria já acessa pelo celular. SEO também, né? Exatamente, SEO. Então, ou seja, os 2 principais pontos que eu destaco, você falou de área de negócio, é justamente eu vou entregar funcionalidades mais rápidas, a gente vai ter maior capacidade de inovação e a gente vai ter toda uma parte de edição de conteúdo que é muito maior. Então, coisas que a gente precisava do time de desenvolvimento, agora eu posso passar para o time local fazer isso direto pelo site editor. Por isso que existe uma grande customização que a gente faz dentro das próprias páginas com liga, desliga, edita texto, assim, parcelamento, por mais que seja em espanhol. Tem países que mostram de uma forma, outros de outra. Então, tudo isso a gente consegue editar, fazer pelo site editor agora, né? Então, fica muito mais rápida a resposta que a gente dá. E tudo isso foram apps customizadas que vocês criaram e instalaram específico naquela aplicação? Acho que é um pouco de cada, né? Eu acho que, por exemplo, pegando essa parte de conteúdo, uma das coisas que a gente via é que assim, é uma das complexidades, eu acho que, da nossa operação, né? Que a gente imagina que a gente começou Colômbia, então a gente imaginou assim, vamos começar em espanhol. E aí, de repente, você chega a Continental e Electrolux Brasil. Você não vai lançar em espanhol, né? E você já começa a pensar, putz, algumas coisas precisam ser internacionalizadas. Então,
o código já precisa estar preparado desse jeito, outras coisas assim, até dentro do espanhol, até dentro do português, vai ser diferente naturalmente, então assim, tem textos, botões assim que no Chile vai se chamar de um jeito, na Colômbia ou Argentina vai se chamar de outro. Então entra o site editor com essa facilidade, a gente não precisa botar um condicional ali, dizer, se for esse país vai ser assim, se for esse país vai ser assim, né? Então a gente traz a responsabilidade para a gente, para os times de negócio ali também, para poder fazer essa alteração, né? Que eu acho que é até um dos pontos, né? Que é o custo que a gente tem de deploy, né? E a dificuldade que as pequenas coisas, textinho que fosse, imagem, precisava ser um deploy, precisava ser uma mudança de código, mas que com o site editor, por exemplo, com apps, que a gente vai ter o painel e eu poder editar as informações, a gente consegue ir lá e a gente mesmo fazer a alteração, sabe? Então a gente ganha muita produtividade nesse processo. A gente está falando de 6 a 8 meses, 6 aplicações, né? É impressionante. Bem impressionante, muito bom. Um ponto também que eu acho que está aqui, que é interessante, é que a gente é muito fácil talvez observar performance, né, site speed, por exemplo, como um aspecto mais técnico. Mas a gente também tem uma parceria com o Google, e a gente vê o quanto a melhoria que a gente vai oferecendo de performance ali na experiência do usuário vai impactando também na conversão. Né? A gente está assim, com 4G, 5G, as pessoas estão acostumadas a estar sempre no dispositivo, no aplicativo. Você entra no site, está demorando de carregar, cara, desisto, não vou continuar, eu vou voltar, vou procurar para o outro anúncio aqui do Google Shopping, vamos lá, aquele que vai me trazer primeiro, né? Então, esse é outro ganho que a gente tem visto, assim, que assim, não apenas vai tornar mais agradável, vai tornar mais fluido, como consequência disso, a gente vai ter também uma taxa de conversão maior. E é o que a gente, de fato, tem visto. E é uma das coisas que o I/O também traz de benefício para a gente, né? A gente tem muito componente nativo, a gente já tem uma estrutura que possibilita a gente avançar com as melhorias de performance. E às vezes de uma forma mais simplificada, sabe? Trabalhar com lazy loading ali. Então tem uma série de oportunidades que à medida que a gente vai avançando, a gente começa agora a entender, então vamos customizar, vamos evoluir, vamos melhorar a performance. A gente começa o fine tuning ali, né, cara? Aí começa uma jornada bem interessante. Muito bom. E pensando no processo de migração, qual a dica que vocês têm para quem está entrando num projeto desse, está começando a pensar em fazer ou já começou? Quais são as dicas que vocês trazem aí para quem está querendo fazer esse processo de migração para a VTEX.io? Bom, vou falar um pouco, depois você fala, mas assim, por mais que seja tentador, já tentar fazer uma melhoria de usabilidade, tenta seguir o mais próximo possível, porque nessa questão do I/O é difícil você testar aplicação por aplicação. Por exemplo, vou fazer uma migração de uma página de produto. Você conseguiria configurar um teste AB especificamente daquela página para saber exatamente como que ele está se comportando melhor ou não, né? Quando você vai para um site todo, e foi a estratégia que a gente decidiu para tentar ser mais rápido, quanto mais próximo possível você tiver, melhor, porque aí você isola qualquer problema de experiência. Acho que esse é um primeiro aprendizado, porque a gente passou por isso, tá? A gente tentou, em alguns sites, já falar, cara, não, a gente já tinha alguns insights ali, claro que você fala, vou fazer uma análise heurística para tentar pelo menos eliminar as fricções ali, mas quando você pensa, fala, não, vamos testar esse template de PDP aqui que parece que é melhor. E aí depois você fica com essa dificuldade de identificar exatamente o que não está melhorando, né? E aí você acaba tendo um step back. Então acho que assim, tentar... Assim, faz uma heurística, mas tenta chegar o mais próximo possível para garantir que nesse momento que você quer validar. No nosso caso, pelo menos, a gente queria validar a plataforma, a aplicação. O quanto que eu vou ter de uplift eventualmente numa migração por conta da rapidez da plataforma. E não necessariamente a parte de usabilidade, que isso é uma consequência, né? Então, tanto que hoje os sites que a gente já migrou, obviamente a gente já começa a fazer testes. E é uma diretriz que a gente tem que ter sempre pelo menos um teste ligado em algum lugar, né, alguns países, para estar coletando esses insights. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E assim, você quer complementar com algo mais? Acho que esse foi a principal dor ali que a gente teve, né? Eu acho que eu reforço esse, porque realmente é uma armadilha muito comum, assim, e é muito fácil você querer já lançar um site vencedor, né? Então, você começa a ter hipóteses ali, cara, não, isso aqui vai ficar melhor, então vamos botar, vai ser um site vencedor, a gente vai já rapidinho acabar com o teste. Só que aí no meio você se pega, tipo, putz, mas será que foi esse modelinho aqui que a gente mudou que está fazendo a diferença? Então acho que esse ponto é essencial. Talvez também já pensar que, assim,
pensando na construção do Ionic que você vai começar a migrar, assim, não tenta talvez ali começar abraçando o mundo, tentando customizar tudo da melhor forma possível, sabe? Eu acho que startar é mega importante, porque sempre vai surgir insights quando você iniciar o teste. Assim, é inegável. Você vai ter semanas de planejamento, vai dizer, gente, testa aí, compartilha e tudo mais. Chegamos até que já está maduro, está bacana, mas no dia que você apertar o play vai dizer, mas esse botão aqui não está exatamente como a gente estava imaginando. Putz, esse conteúdo não está desse jeito. Isso então, é interessante. Assim, starta, começa pequeno. Até para só big number, assim, a gente não pode abrir muita coisa, mas imagina que a gente fez um mapeamento inicial que tinha mais de 72 funcionalidades em geral no site. A gente começou a quebrar o máximo possível em todo o processo de levantamento. É isso. Várias reuniões com o país, local, já estava rodando o projeto, que a gente já começou o site base e não precisaria dessa validação. A gente sabe o que um site base tem, né? Você tem que ter home, busca, departamentos, PDP, etc. Mesmo assim, surgiram funcionalidades que não estavam no radar e passou pelo filtro de todo mundo. E eram coisas, principalmente coisas regulatórias, que assim, o pessoal só descobre que tem quando some, né? Então, assim, vale a pena, assim, site. Comece o mais rápido possível, num percentual baixo. Tem um time bom de BI, porque a configuração de GTM para testar 2 sites em paralelo, e ainda mais falando de um site completo, eles têm que ter 2 containers rodando em paralelo. É algo bem complexo também, não só de configurar, como validar depois. A gente seguiu uma estratégia que a gente não migrou o checkout, porque o checkout My Account ali, a gente acabou usando o mesmo do site, a gente não tinha feito a migração, né? Então a migração ela aconteceu até a página de produto, né? Então, por isso que a gente tinha o mesmo checkout rodando nos 2 sites, né? Então essa configuração especificamente é algo complexo, né? E aí eu até coloquei nesse slide, porque se alguém tiver alguma dúvida mais técnica, aproveitar que o Hansen está ali, ó, sorrindo, feliz ali, louco para responder dúvidas técnicas também. E tem o Ananias aqui, que são os nossos arquitetos aí que ajudaram bastante, cara. Bom, eu acho que, antes de mais nada, parabéns para o time Electrolux todo, né? Eu acho que não só vocês, porque eu acho que o nível de maturidade para conseguir seguir num projeto com essa estratégia que você falou depende de uma compreensão, né, da corporação como um todo. E parabéns pelo case, porque eu acho que vocês usam o VTEX IO como a gente pensou que ele deveria ser usado. Temos mais alguns minutos aqui, se a gente puder abrir para perguntas, se estiverem de acordo. Por mim, mais uns 5 minutinhos. Você ajuda a gente aqui, Hansen, por favor? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Não, ninguém? Tô tímidos. Alô? Eita, legal. Com relação à performance, vocês olham no geral de todos os sites, tipo Google e etc. Vocês fazem alguma coisa específica para isso? Você entendeu? Eu não consegui entender. Fala um pouquinho mais perto, por favor. Com relação... Eita. Fica tranquilo, pode ficar alto. Com relação à performance, que vocês comentaram, vocês falam com o Google, SEO e etc. Uma das dificuldades que eu estou tendo é manter os custom apps que a gente cria depois de uma forma performática. Tipo, eles começam a deixar a página muito lenta. Conforme vocês foram inserindo os custos de vocês devem ter bastante, vocês sentiram essas dificuldades também? Como é que vocês trabalharam? Aproxima só um pouco mais. Eu acompanhei os custom apps, vocês têm uma dificuldade, né, de manter a performance. Exatamente. Como é que vocês começaram a resolver esses pontos quando vocês viram o site começou a ficar lento e etc? Uma coisa que eu até adianto, assim, que a gente teve bastante apoio de, assim, eu acho que o Léo comentou de BI, mas os chapters também de QA, por exemplo, apoiaram a gente. E uma das coisas que ajudou bastante foi a gente ter uma métrica bem definida. Então a gente tem, por exemplo, o dia a dia do Lighthouse, por exemplo, com uma noção ali do que a gente tem feito. Mas, cara, eu te digo assim, que tenta já construir pensando nas melhores práticas. Por exemplo, o Fold é uma das coisas que a gente tem visto muito impacto. Que Fold pensando que o Lazy Loading, por exemplo, a gente percebia que tinha muitas páginas que às vezes a gente foi lançando no início, pensando em migração, como eu falei, né, começando pequeno, que chegava lá e a gente percebia que tinha vitrine de recomendação no fundo da página, ou imagens, conteúdos que estavam tomando tempo para a primeira coisa aparecer ali. E a gente pensava que, putz, calma, tem uma oportunidade aqui que é simples, a gente priorizar o que está na primeira dobra
para depois a gente carregar o resto. Pensar em parceiros, por exemplo. Então, às vezes, até por exemplo, pensando que você está construindo um app customizado, ele consome uma API de terceiro, por exemplo. É muito importante que esse parceiro esteja perto de vocês ali também, porque às vezes o serviço não performa legal. Então, vocês têm que também mostrar, aí vem o resgate, o lance da métrica, né? Gente, ó, venho tendo essa métrica aqui, coloquei o app aqui, implementei tudo bonitinho, começou a cair. Então, vamos colar aqui com a gente, porque a gente precisa fazer isso daqui, não ser um ofensor, né? Ser algo que vai somar para o site. Eu acho que, não sei se responde tão bem, mas seria a minha primeira dica, cara. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Não? Fechamos aqui. Então, obrigado mais uma vez, Léo, Tássio. Obrigado a todos aí pela presença. Pessoal, até para... Não sei se todo mundo conhece já, mas tem o nosso site shopclub.com.br. O Gabriel está até me olhando aqui já com uma cara, porque ele disponibilizou um cupom para quem quiser fazer uma compra. Lá já tem um preço excelente. Então, para se cadastrar com o meu canal fechado, ele vai pedir um código, aí vocês usam o código VTEXDAY 2022, isso, para se cadastrar. Aí vocês vão poder fazer parte do site. E hoje tem um cupom de 10% de desconto, VTEXDAY 10. É isso aí. Então, estou procurando a cola aqui. Valeu, obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.